É o seguinte, gente, esse pastor aí é um pastor que está fazendo um ótimo trabalho lá na CPMI, né, dos Atos Antidemocráticos, e ele vai dar uma resposta para o Nicolas Ferreira, né, que o Nicolas Ferreira, não sei se vocês lembram, que o Nicolas Ferreira fez um podcast com um outro pastor, um pastor bem barbudão assim, que é um pastor que anda armado por aí, e ele já até foi para podcast armado, eu nem sei como ele foi armado, porque é ilegal, né, acho que ele nem pode, duvido que ele tenha porte de arma, né, ele deve ter pegado aí arma de CAC e feito alguma coisa ilegal, porque não é possível. E aí o que ele fez? O Nicolas estava no mesmo programa desse outro pastor aí, que anda armado, e o pastor falou assim: a gente tem que orar para Deus, para que Deus seja duro com os nossos inimigos e que ele quebre a mandíbula do Lula. Aí fez uma palhaçada dessa aí. Ele deu uma resposta pro Nicolas aí no plenário. Vamos ouvir. Mas olha, eu aprendi inclusive com Jesus a orar pelos meus inimigos e amá-los. Isso não significa ficar em silêncio, mas significa não reproduzir o discurso de ódio. E esse Pastor Henrique Vieira. Obrigado, gente. Agora veio aqui, Pastor Henrique Vieira. país é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E eu acho que discursos de ódio e de deboche carregam um sangue de cumplicidade nas mãos. O cristianismo tem 2000 anos de história e bilhões de pessoas. Ninguém tem o poder sozinho de dizer quem é e quem não é cristão, muito menos um mimado de coração cheio de ódio. Na história do cristianismo, existiu um cristianismo das cruzadas, da Inquisição, da escravidão, do apartheid, das ditaduras e até discurso moral cristão apoiando o nazifascismo. E sim, no Brasil de hoje, tem pessoas que representam esse tipo de cristianismo da fogueira e do fuzil. Eu não. E milhares de cristãos não. Esse deputado também disse que eu sou pastor de uma igreja invisível. Primeiro, eu respeito todas as pequenas igrejas espalhadas pelo Brasil com pessoas sérias servindo ao povo. Segundo, Jesus de Nazaré não fez parte de uma maioria não, Boulos. Pelo contrário, uma maioria religiosa capturada pelo ódio estava em torno da cruz gritando com raiva: crucifica, debochando da morte de Jesus. É preciso reconhecer que tem gente assim. Esse mesmo deputado se orgulha do seu caminhão de votos. Mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Do que adianta poder e votos e ter o caráter corrompido pelo ódio? Eu permaneço aqui, defendendo o Estado laico, respeitando todas as religiões e a não crença religiosa. Eu não quero transformar o parlamento uma extensão da minha igreja, eu só quero ajudar a construir um país justo, solidário, fraterno e sem fome. E eu não estou sozinho. É importante dizer isso. Não em nosso nome o fanatismo religioso. Não em nosso nome o discurso de ódio e violência. Não em nosso nome o deboche diante do sofrimento humano. Não em nosso nome o cinismo e a hipocrisia. Não em nosso nome a glorificação da violência. Nós seguimos, nós resistimos, nós nos multiplicaremos com amor, coragem e humildade. Ninguém pode definir a fé que eu carrego no meu coração, que vem de São Francisco de Assis, Martin Luther King, das comunidades eclesiais de base, e sim, eu me inspiro em Jesus. Essa é a minha fé de amor. O que eu tenho visto mais nos bolsonaristas é eles falarem de Jesus, e nas palavras deles a gente vê claramente, mas sem dúvida nenhuma, com 100% de certeza, que nenhum bolsonarista leu a Bíblia. Eles mal sabem diferenciar o Antigo Testamento do Novo Testamento. Eles nem sabem o que é Novo Testamento e Antigo Testamento. É por isso que os bolsonaristas devem digitar qualquer coisa na internet, buscar algo que dê um sentido para os discursos violentos deles. E o que eles fazem? Geralmente eles vão buscar as palavras deles nos Salmos. Só que eles são tão ignorantes da história bíblica, e não precisa saber muito para saber isso que eu estou explicando aqui. Os Salmos não é da época de Jesus. Os Salmos foram escritos para judeus, por judeus, enfim. Não tem nada a ver. São coisas fictícias que não tem nada a ver com a história de Jesus. Os Salmos, pelo contrário, fazem parte do Antigo Testamento. São ideias que vêm do Antigo Testamento e não do Novo Testamento. E as pessoas não sabem que o Antigo Testamento também não é a lei para nós. Nós somos os gentios. Porque a gente foi escolhido depois que Jesus foi ignorado pelo povo escolhido, que eram os judeus.
Então, eu separei aqui, só para vocês terem ideia do que eu tô falando. Por exemplo, a gente vai ler aqui, que muito bolsonarista usa, o Salmo 71:13. Eles pegam essa parte aqui do Salmo, por exemplo. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Ou seja, aquele sentimento de vingança. Eles querem que Deus vingue eles, que destruam os inimigos, né? E isso era um pensamento do Antigo Testamento, que não é pra nós. Quem é cristão não tem nada a ver com o Antigo Testamento. E os bolsonaristas não sabem disso, porque eles nunca leram a Bíblia. Aí tem outro aqui, por exemplo, vou pegar outro salmo aqui, 143:12 eu peguei aqui. Por exemplo, ó. E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Ou seja, eles usam esse tipo de coisa, os bolsonaristas, porque eles acham que isso, que a Bíblia toda é uma coisa só. Eles tiram o contexto das palavras da Bíblia e tentam utilizar e justificar o ódio deles pela palavra da Bíblia, mas eles não entendem que o Salmo não tem absolutamente nada a ver com as palavras de Jesus. Não tem nada a ver. Então vamos lá, tem mais esse, né, que ele quer que Deus vingue ele, né, que destrua os inimigos, né, todas as pessoas que angustiam a alma dele, ele quer que destrua, né, que Deus destrua. Aqui, ó, 139:22, também dos Salmos. Olha lá. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Então, você vê que o discurso de ódio dos Salmos, né, era ainda do tempo do Antigo Testamento, né, daquelas guerras, enfim. Só que Jesus, que é o nosso único Salvador, e que nos colocou na nova aliança, nos colocou no Novo Testamento, nos salvou pelo próprio sangue, esse Jesus não é o Jesus do Antigo Testamento. Ele não estava lá. Ele veio para modificar todo mundo e para dar mais uma chance. Ele não é o Antigo Testamento não é para nós, tá? Não é para nós. Então, quem lê o Novo Testamento, se você quer um dia se autoproclamar cristão, leia o Novo Testamento. E não precisa, se você não tem paciência para ler ou para escutar, pelo menos leia o Sermão da Montanha. E eu separei uma parte aqui de Mateus 5, né? Mateus 5, né? Mateus 5, isso. Mateus 5 do 38 em diante, tá? Que é o mínimo para você, bolsonarista, que ignora a Bíblia, ignora a história de Jesus. E olha que o Novo Testamento é pequeno e assim, os evangelhos são minúsculos, tá? Os 4 primeiros evangelhos são basicamente contando a mesma história e dá pra ver que os bolsonaristas não leram nenhum evangelho, nenhum. Vocês não têm ideia do que é a Bíblia, tá? Então vamos lá, eu vou ler aqui, ó, o Mateus 5, que é o básico pra você que se diz cristão. É o básico, tá? É o básico pra você levar pra sua vida. Olha lá. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente, que era a lei do Antigo Testamento. Isso é Jesus falando. E lembre-se, só vai ao Pai através de Jesus, tá? Então Jesus é o próprio Deus. Então você tem que sempre orar para Jesus. É isso que está escrito na Bíblia. Então tá lá, ó. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu quem? Jesus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. No 40, e ao que quiser pleitear contigo e retirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porém, isso é o que você escutou no Antigo Testamento. E Jesus diz, porém, eu vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Vocês nunca leram a Bíblia. Vocês não têm ideia do que é a Bíblia. Muito menos da simples palavra
objetiva de Jesus Cristo. E vocês não leram a Bíblia porque vocês não quiseram. Porque se vocês pegarem só os trechos de Jesus, vocês vão ver que são poucas linhas, mas que dizem tudo.